esse é o Na Pauta, e o Na Pauta de hoje é um assunto que é importantíssimo para todos nós brasileiros, mas infelizmente não é com as melhores perspectivas. Fila recorde no INSS. Olha, é lamentável a situação que ficou o INSS no atual governo. A gente vai se aprofundar nesse assunto e eu, de antemão, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado. Deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu comentário, por favor, o seu contraponto. E nos siga nas redes sociais. É só botar @ na pauta hoje. Você nos encontra lá em Instagram, Twitter. E a gente está também no Spotify. E lá no Spotify nós temos conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify. Você bota lá e fica nos ouvindo lá enquanto trabalha, enquanto faz as suas atividades aí. Show de bola, né? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre o INSS. O INSS teve greve, teve fila recorde. E ainda nós vamos falar aqui sobre isso, um possível calote. Eu te pergunto, o que aconteceu com o INSS em 2022? O INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, chega ao fim do governo Bolsonaro sob sério risco de apagão. Chegamos a um ponto de calamidade no INSS. Muito foi criticado, porque ficava um medo, um burburinho falando de ameaça comunista. Gente, ameaça comunista, eu sempre dizia, ameaça comunista nunca existiu, desde lá dos primórdios. O que tinha num bando de adolescentes aloprado lá, os militares acusavam de ameaça comunista, era só um motivo para o golpe. Nunca existiu ameaça comunista. E por causa de tanto que eles falaram, aquele bando de adolescente aloprado se organizou, entendeu? E criou um movimento de esquerda, a esquerda organizada que está no poder hoje, que vai assumir o poder hoje. Foi os próprios militares que criaram. Mas aí eu faço isso, a gente conversa sobre isso num outro vídeo, com mais calma, e aí eu vou mostrar os pontos históricos para chegar até os dias atuais e entendermos os dias atuais. Agora, ficaram nessa balela de esquerda, direita, ameaça comunista, Venezuela, caraca, Venezuela, Argentina. Estou preocupado com a situação real do Brasil agora, e nós estamos com uma situação calamitosa. Meus amigos, eu tenho o costume de entrar e olhar a agenda lá do vosso presidente. E vou te dizer assim, faço isso ao longo dos anos já. Eu dou uma ressalva para o ano de 2019 ali, fora o ano de 2019 que a gente viu que a agenda estava bem movimentada, os outros anos, 20, 21 e 22 mesmo, zerada. Este presidente Bolsonaro trabalhou muito pouco, muito pouco. Pela agenda presidencial lá, a gente vejo que trabalhou muito pouco. É como eu disse, é difícil, né, você criticar o A, o B, ou criticar o Lula, porque ele tem. O Lula é um semideus, tem vários seguidores ali. O Bolsonaro, a mesma coisa, o Bolsonaro até pior, porque o bolsonarismo é uma religião, né? O Bolsonaro nem é um semideus, ele já está eleito como um deus lá, e Deus o livre se falar qualquer coisa. Se faz um contorcionismo para poder explicar as cagadas dele, que é incrível. Então, é difícil de criticar, politicamente falando, né? Travou? É difícil de criticar ele politicamente, porque agora tem essa conexão emocional, e aí é difícil de você argumentar e falar questões políticas. Porque é o seguinte, você pode votar no A ou no B, mas você não pode ficar cego. Que isso? Não é um... Está sujeito a erro, e errou muito, e trabalhou muito pouco. Sim, tá lá na sua agenda, é só conferir. Dados abertos, qualquer um pode ir lá conferir. Não vou me desviar do assunto, quero me manter aqui, quero falar sobre o INSS.
só quero fazer esse ponto, né, de que houve muitos equívocos. Ficou se falando em muita coisa paralela e deixou-se de cuidar do básico. Nós estamos com uma situação econômica calamitosa e o INSS vai pagar essa conta. Pelas contas da equipe econômica, reveladas aí para o jornal Valor Econômico, podem faltar ao menos 15 bilhões de reais para pagar os benefícios no último mês do ano. Tem gente aí que não vai receber. Via de regra, o INSS é pichado como vilão das contas públicas. Raramente ele é encarado, né, como o que de fato representa, o principal instrumento de proteção social e distribuição de renda no país. Isso fica claro quando lembramos que 2/3 dos segurados recebem até 2 salários mínimos. Ou que o órgão contempla milhões de aposentados rurais, em geral, né, gente muito pobre, e de pessoas com direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, pago a gente também muito pobre. Por isso, o iminente travamento do INSS é um ato derradeiro de uma tragédia social que se arrasta há anos. Quero fazer uma ressalva aqui, não é só culpa de Bolsonaro. Ok? A situação do INSS não é só culpa do Bolsonaro. Isso vem de muito tempo. Muito tempo. Uma colaboração muito grande dos governos petistas. Mas que foi agravada pelo atual governo federal. Greve e recorde de pendências. É disso que nós vamos falar. Em 2022 foi exemplar nesse sentido. No primeiro semestre, servidores do órgão entraram em greve por 2 meses. Além da recomposição salarial na faixa de 20%, eles reivindicavam a realização de novos concursos públicos, tá? Porque o último havia sido realizado em 2015, quando Dilma ainda era presidente. Então, falta gente, além de reposição salarial. A estimativa de sindicatos da categoria é de que o INSS precisaria de nada mais, nada menos do que 23 mil novos funcionários para dar conta da demanda em todo o país. Como resultado desse desmonte, o número de benefícios sob análise chegou a bater na casa dos 2 milhões. 2 milhões. Felizmente, hoje, já não existem mais pessoas acampadas nas portas das agências esperando atendimento, porque no século XXI as filas são digitais. Somente por isso. Somente por isso. Tá? Por isso que você não enxerga as filas. No entanto, né, o prazo de até 60 dias para avaliação de um pedido, como manda a lei, raramente é respeitado. E você pode perguntar isso para qualquer um que você conheça que esteja nessa situação aí, que está aguardando aí para fazer a avaliação de um pedido feito. Pode perguntar. Eu fiz isso aqui, pode fazer o mesmo, você vai ver que menos de 90 dias, nem oi eles te dão. E as eleições fizeram o governo Bolsonaro, então, correr atrás do prejuízo, né? A famosa maquiagem. Tá funcionando bem, não tá travando. Tá dando um lagzinho, mas não faz mal. A informação está sendo passada. Tá, aí o pessoal fica falando aqui, não tá travando, tá bom. Então, com as eleições batendo então na porta, o governo até correu para dar uma satisfação aos servidores e segurados. Em outubro anunciou um concurso público com 1.000 vagas. Lembra? Precisava de 23 mil. Então, só maquiagem. 1.000 vagas. A prova foi realizada 2 semanas atrás. Tá? Nós estamos gravando esse vídeo dia 6 de dezembro. Ele vai ir ao ar provavelmente... Ainda vai essa semana? Ainda vai ao ar essa semana, então vai ficar aí até o dia 10 aí, né? Então, vai ficar há 3 semanas. Tá? 3 semanas atrás foi realizada essa prova. Além disso, uma força-tarefa foi organizada na tentativa de zerar a fila de pedidos, agilizando procedimentos feitos pelo aplicativo Meu INSS.
O aplicativo que os assegurados usam lá para dar entrada nas solicitações de benefício. Com o resultado, o número de análises pendentes caiu para menos de 1 milhão pela primeira vez em muito tempo. Estava em 2 milhões. Há muito tempo que não ficava na faixa de menos de 1 milhão. Então, parabéns, parabéns. A gente sabe que foi só para eleição, mas parabéns. Só que o custo de aprovação dos novos benefícios pegou de surpresa o caixa do governo. Planejamento, né? Ei, Paulo Guedes! Agora, no apagar das luzes, o time de Bolsonaro corre contra o tempo para costurar uma saída orçamentária e não deixar milhões de brasileiros na mão. Por isso que o governo está orientando lá para aprovar a PEC do estouro, porque ela vai beneficiar não só o governo Lula, né, o governo de transição, mas vai beneficiar também o governo Bolsonaro, juntinhos, pelo estouro do teto. Agora a pergunta é, como vai ficar o INSS sob o comando de Lula? A gente tem essa dúvida, na atual situação que ele se encontra. Como é que vai ficar agora no Lula? O desafogar o INSS precisa ser uma prioridade absoluta, né, do governo Lula, que toma posse em janeiro já agora do ano que vem, mês que vem. Em primeiro lugar, é necessário concluir as análises no prazo estipulado pela legislação, evitando a judicialização desnecessária de processos que só atrasa cada vez mais. Então, cumpriu 60 dias. Isso é importante não só para atender melhor a população, mas também para evitar que a demora acabe gerando prejuízos ao próprio INSS, com o pagamento de correção. Além disso, é preciso repensar o financiamento da Previdência Pública, cobrando os devedores. É muito comum no Brasil, infelizmente, você dever ao INSS e saber que nada vai acontecer. Essa frase não é minha. Tá? Vou até repetir ela para que você grave ela. É muito comum no Brasil, infelizmente, você dever ao INSS e saber que nada vai acontecer. Essa frase é do advogado Rômulo Saraiva. Ele é colunista da Folha de São Paulo e ele tem batido muito nesse quesito. Tá? É um dos maiores especialistas no assunto previdenciário no Brasil. E para colocar as contas em dias, o INSS precisa aprender a morder tal qual o leão da Receita Federal. Tem que ir em cima desses devedores, tem que cobrar. Tá? Tem que cobrar. E isso eu vou fazer daí um vídeo falando especificamente disso, tá? Porque a Receita Federal ela é muito perspicaz, muito atuante, tá? Mas interessante que no INSS, na Previdência Social, ficou devendo, né? E o prejudicado, na maioria das vezes, é a população, a parcela da população pobre. Talvez por isso que ninguém se interessa, né? Porque o pobre é o prejudicado. O pobre que depende da Previdência Social. Por isso que ninguém se interessa. Se político precisasse da Previdência Social, se o Marcos Duval lá, que está reclamando do salário de 33 mil e cacetada lá de deputado, precisasse da Previdência Social, te garanto que ela seria prioridade nos governos. Deu para ver que o tom foi meio de indignação, né? Porque é muito descaso com a população que mais precisa, a população de baixa renda, a população de até 2 salários mínimos. Então é muito descaso, muito descaso. E por isso esse tom de indignação. Peço desculpa até, espero não ter sido desrespeitoso, mas estabelecer aqui as notícias e junto com a opinião, porque esse é o objetivo do Na Pauta, né? Te informar, opinar e tentar te descontrair. Hoje não deu, porque como eu disse, estava um tom de indignação. Mas espero que você tenha gostado do vídeo.
Se você concorda comigo, deixe o seu like. Se você discorda, por favor, deixe o seu comentário, o seu contraponto, para que a sua voz se faça ouvir, a sua opinião se faça ouvir. Não seja desrespeitoso, né, para que não seja deletado. Seja respeitoso para que você se faça ouvir. E lembra que a gente costuma fazer um vídeo reagindo aos comentários e dando voz a você. Então, por favor, deixe o seu comentário aí, tá bom? Muito obrigado. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nos siga nas nossas redes sociais e ficamos aí. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Esse foi o Na Pauta de hoje. Tomara que na próxima com notícias melhores, né? E mais divertidas, talvez. Talvez Brasil, hexacampeão do mundo, quem sabe, né? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua companhia.